Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vandy. E você está no Divã com Deus. Como que você tem se enxergado no dia a dia? A gente quer te convidar a ir além da forma que você se vê e buscar em Deus como Ele te vê. Fique conosco e seja abençoado. Hoje a gente vai ler alguns versículos aqui em Juízes 6. Nós vamos ler a partir do 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. A gente quer conversar um pouquinho, sobre esse texto e destacar algumas coisas que a gente pode aprender com ele. Aqui está falando da história de Gideão, ele foi um juiz sobre o povo de Israel quando não existiam reis ainda. E nesse momento aqui que Gideão é chamado por Deus, o povo de Israel estava sendo vitimizado mesmo, pelo ataque dos midianitas e alguns outros povos que estavam ali ao redor. E eles viviam em cavernas, escondidos em cavernas, porque o povo, os midianitas vinham e atacavam e roubavam toda a plantação, todo o sustento, tudo que tinha, todo o sustento deles. E foi nesse contexto, que Jesus apareceu, ali, na forma de teofania mesmo, quando Jesus aparece ali para ele num lugar, que a gente quer falar sobre esse lugar também, a gente não leu aqui, mas o lugar que ele está, é num lagar, um lugar de imprensar uva, e ele estava ali malhando o trigo, ou seja, ele estava num lugar muito inadequado, normalmente não se fazia isso, não se tirava ali, não se limpava o trigo num lugar fechado, e ele estava ali refém do medo daqueles inimigos do povo de Israel. Mas uma coisa que me chama a atenção nisso, meu amor, é que o Senhor sempre levanta alguém que está com o coração inconformado, Por quê? Porque todo mundo ali, eu acho que era normal, porque a plantação crescia, na hora da colheita, Midian vinha, derrotava o povo de Deus e roubava tudo. Mas a gente vê no coração de Gideão que um coração inconformado, mesmo estando malhando trigo no lugar errado, ele queria trazer sustento, ele queria trazer alimento para a família dele. Então, a gente tem que ter esse coração inconformado. Não é porque tá todo mundo dizendo que tá ruim, que a gente tem que se dobrar e falar, tá ruim mesmo e vamos deixar como está. E se acomodar, E tem uma outra coisa que eu quero destacar. Muitas vezes a gente passa por situações semelhantes na nossa vida. Sim, é verdade. Às vezes a gente se esconde de algumas coisas que a gente não quer resolver, A gente foge de situações que a gente acha que não está preparado para viver, Às vezes nós temos medo e muitas vezes a gente se sente pequeno, Uma das primeiras coisas que ele fala é que ele a família dele é a menor do clã e ele é o menor da casa dele. Quantas vezes a gente se sente o menor, Quantas vezes a gente se sente inferior? E eu creio que Deus permitiu que isso tivesse escrito aqui para a gente ler e para a gente entender que pessoas como eu, como nós e você, foram chamadas por Deus para libertarem, para fazerem uma grande obra. No passado, em vários momentos, e hoje ainda continua sendo assim. Deus olha para nós, mesmo com as nossas limitações, mesmo a gente achando que a gente não é capaz, que a gente não tem qualificação para fazer o que está à nossa frente, o que Deus nos chama para fazer, E Ele confia em nós, e sempre foi dessa forma. Eu acho muito interessante que a gente vê vários grandes homens da Bíblia,
e a gente vê algumas situações de erro deles, né, de escolhas erradas, atitudes erradas, e a gente pensa, poxa, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso? Ou por que isso está aqui, né, narrado aqui na Bíblia? Quando um mente, por exemplo, quando a gente tem, né, a história de Davi, por exemplo, que chega a cometer um assassinato, né, depois de ter um adultério, e ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que tudo isso está escrito ali na Bíblia, e para a gente ler, e para a gente entender que as pessoas, com todas as limitações que elas tinham, né, Deus olhava para elas e enxergava, além dessas limitações, além desses erros, né, Deus enxergava quem Ele criou cada um para ser. E assim é conosco também. Sim. A questão não é como você se enxerga hoje. A questão é como Deus tem te enxergado. Que muitas vezes você pode se sentir a pessoa mais excluída, a menor, como Gideão era, mas a questão é como é que Deus fala com Gideão? Homem valente. Deus não estava olhando a situação que era real. Ele era o menor da casa do pai dele, mas Deus estava olhando para quê? Para o coração. E é isso que você está falando, meu amor. Muitas vezes, qual é a questão? Nós julgamos alguém por uma falha, mas Deus não. Deus, ele trabalha com a pessoa, ele enxerga a pessoa passado, presente e futuro. Deus não descartou você porque você errou. O Senhor quer te usar. Então você precisa entender o quê? Qual é a forma que Deus tem te enxergado, né? É verdade. Às vezes a gente pode até não se sentir inferior às pessoas, mas às vezes a gente se acha incapaz de fazer algo, né? De repente Deus está colocando algo na sua frente, né, para você trabalhar, para você fazer, às vezes na sua comunidade, às vezes dentro da sua família, às vezes na igreja que você frequenta, e você se olha, né, diante dessa situação e se vê incapaz. Mas como foi com Gideão, né, Deus olha para você e vê que se Ele te dá, né, essa oportunidade de fazer, de realizar algo, essa força, né, que vem dele, está aí dentro de você. Basta você realmente se render a Deus, né, buscá-lo e entregar a sua vida a Ele, que você terá força suficiente para realizar aquilo que Ele tem colocado como desafio, de repente, diante de você. É verdade. Eu quero até indicar para você, assista lá a nossa playlist Cura no Divã, que a gente trabalha isso, né? Como Deus transforma feridas em pérolas, como o Senhor usa aquilo que muitas vezes nós enxergamos como limitação para ser ativo, para poder tocar outras pessoas. E outra coisa sobre Gideão, Deus fala para ele, você vai derrotar todos como se fosse um só homem. Sabe, quando Deus te chama, quando Deus coloca algo para nós fazermos, além de enxergar aquilo, além de nos enxergar e mostrar como Ele nos enxerga, Ele fala, a força é minha, é eu que estou te chamando. Eu vou dar estratégia, eu vou dar capacitação, eu vou falar como fazer, quando fazer, de que forma fazer. A questão é, você precisa se entregar à visão que Deus tem de você. Então, se você de repente não sabe como Deus te enxerga, busca isso. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore ao Senhor e peça que Ele mostre como Ele te vê, né? E qual o propósito que Ele tem para a sua vida, o que Ele espera que você faça hoje, o que Ele espera que você planeje para a sua vida. Coloque a sua vida e seus planos na mão de Deus, que com certeza Ele vai te fortalecer e Ele vai te ajudar a vencer muitos desafios e você vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Amém. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa um like nesse vídeo. Isso, e interage com a gente nas redes sociais. E que Deus te abençoe. Amém.